Nós vamos falar hoje sobre palavras na língua inglesa que se parecem com a língua portuguesa, palavras que a gente acha, parece, mas não é. Dá uma olhada nessa palavra aqui e me diga se você já fez isso alguma vez na vida. Levante a mão quem não fez, na verdade. Quando você passa pelo aeroporto e você vê push, quando você passa por qualquer lugar, você vê push. Então, para você que chegou agora, o meu nome é Débora Carvalho e eu estou aqui para falar sobre esse tipo de palavra com você. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a sua professora de inglês e eu não quero que você perca oportunidades na sua vida porque você não fala inglês. E que muito menos você erre isso aqui que está na sua frente. Porque é uma palavra muito parecida. Quando nós ouvimos, nós pensamos imediatamente em puxar e nunca em empurrar. Para você que chegou agora, fique comigo porque essa live é feita não só para iniciantes da língua inglesa, mas também para pessoas que já sabem inglês. E eu estou começando, a palavra número 1 é a minha. Sabe por quê? Até hoje, gente, essa palavra me confunde. Então, o que nós vamos falar? De palavras que nos confundem. Palavras que se parecem, mas não são o que nós pensamos. Esse é o tema da live de hoje. Parece, mas não é. Fique comigo porque eu tenho certeza que das palavras que eu separei aqui para você, você já errou alguma ou ainda erra. Você já pensou que essa palavra fosse push, puxar, mas não é. Olha, eu não sei te contar quantas vezes, mesmo dominando a língua inglesa, eu empurro, eu puxo quando eu vejo a palavra push. Repete comigo então e não vamos nos esquecer mais. Vamos começar com o pé direito aqui. Push não é puxar, push é empurrar. Se você tem o hábito de observar as placas, porque tem gente que passa despercebido, nem percebe nada, né? Não tá nem aí para nada, vai passando. Se você tem o hábito de olhar para as placas, você vai ter a certeza, eu tenho certeza que você já, ao ler push, você puxou. Eu já puxei muitas vezes, gente. Mas assim, eu me sinto uma tonta. Eu me sinto uma idiota. Mas quando está escrito push, eu puxo. E o meu cérebro deveria estar entendendo que isso é um falso cognato, é uma palavra, é um false friend. Em inglês nós chamamos de false friends, um amigo falso. Ele tá ali para nos enganar. Então, se você vê push, você vai empurrar. Push, empurre, push. Olha uma frase que eu coloquei aqui para você. Antes de mais nada, quem já está aqui comigo me diz, você já puxou ao ver a palavrinha push? Pelo amor de Deus, alguém diga que sim, porque eu não posso ser a única. Push significa empurrar, mas você já passou por alguma porta de aeroporto, ou viu no banheiro ou em restaurante escrito push e você puxou? Compartilhe aqui comigo se você já puxou, por favor me diz aí. Empurrar, push. Repete comigo essa palavra em voz alta para você já ir praticando. Push, push, empurrar. Agora vamos dar uma olhada no exemplo. Isso tudo que eu fiz baseado na minha história, tá? You see the sign everywhere at public places. Push. Você vê esta placa em todos os lugares, everywhere. Opa, everywhere, não everyone. Você vê essa placa em todo lugar, everywhere. Nos lugares públicos, não só em restaurante, aeroporto, mas basta você sair do Brasil e você vai ver no próprio aeroporto do Brasil, São Paulo, Rio, seja lá onde você pegou o seu avião ou ainda vai pegar, você vê a placa de push. Assim como você vê a placa de pull. Dei uma olhadinha no exemplo, então como é que eu digo? Já que push não é puxar, pull. I still pull instead of push. Eu, Débora, ainda pull, ainda puxo ao invés de empurrar, push. Push
empurrar. Pull, puxar. Repete comigo. Push, pull. Tá escrito aqui para você ver. Pull, P-U-L-L, P-U-L-L. É assim que você vai dizer puxar. Então vamos lá? Empurrar, push. Puxar, pull. Repete comigo para você não se esquecer. Push, pull. Teve uma época, eu vou confessar isso aqui para vocês agora, para todo mundo que quiser rir de mim. Teve uma época que eu treinava assim. Push, pull, push, pull. E se você está me observando, nesse exato momento, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou aqui com vocês. Push, pull. Para o tico e teco aqui não me levar a confusão e falar besteira aqui na frente de vocês. Porque se eu estiver distraída no aeroporto ou em qualquer lugar que está escrito push, eu vou empurrar. Então, eu treino push. Olha, agora eu falei certo, né? Se tiver escrito push, eu normalmente puxo, não empurrar. Então, bora lá. Push, empurrar. Pull, puxar. Push, pull. Olha, eu já treinei isso muitas vezes, mas muitas vezes, porque o meu tico-teco tem falha técnica aqui. Ele não consegue entender isso e eu ainda erro. Eu acho um absurdo falar isso pra você, mas aqui a gente tá aqui pra falar a verdade, pra ensinar inglês, certo? Então, push, pull. Se você quiser, faz o gesto como eu. Push, pull. Empurrar, push. Puxar, pull. Leia essa frase mais uma vez para que você não se esqueça, lembrando que aqui não é everyone e sim everywhere. You see this sign everywhere at public places. E I still pull instead of push. Eu ainda faço errado. Pull ao invés de push. Instead of. Uma dica de pronúncia para você. Quando você tem o D instead mais o O na frente, você vai pronunciar como uma coisa só. Você vai unir o som, como se fosse dove. Dove. Então, preste atenção no que eu quero te dizer. Se você tem uma consoante e uma vogal, quando elas estiverem juntas numa frase, instead of, primeiro consoante, depois vogal, a tendência natural é que a gente junte o som. Chama-se linking words. Essas palavras se ajuntam. Sempre a consoante é mais forte e ela sempre vai puxar, como se fosse um imã. Ela puxa a vogal para ela, fazendo um outro som. Então eu digo instead of, ao invés de em inglês, instead of, instead of, instead of, ok? Eu não falo instead of. Eu vou ajuntar esse som, consoante e vogal. Os sons se ajuntam para a gente e acaba saindo um outro som. E às vezes isso também é confuso para aquele aluno que é iniciante e vê escrito bonitinho, instead of. E aí a hora de falar a gente fala instead of, ok? Mesma coisa, isso já me confundiu, quero te contar uma história de quando eu comecei a aprender inglês. A cup of coffee, uma xícara de café. Cup é outra palavra falsa amiga nossa, cup, que é xícara, cup. C-U-P, cup. Quando eu digo xícara de café, eu digo cup of coffee. Cup of coffee. O que eu acabei de falar? Consoante e vogal, elas se unem e aí vem um outro som. Cup of coffee. Cup of. Você está percebendo que eu estou fazendo o F como se fosse um V de vai, de vem, V, de vitória. Como é que você vai dizer, por que você está dizendo V e não um F? Porque sabe o que a gente tem nos nossos controles? Tudo que a gente usa, on e off, estou procurando um controle aqui e não consigo encontrar nesse momento. Tudo que a gente tem nos aparelhos eletrônicos em geral, nós temos o on, botãozinho do on, ligar, e off, desligar. On e off.
Dica de pronúncia de ouro para você. Todas as vezes que tem um F só, você vai pronunciar como se fosse o V, para fazer a diferença. Off, com 2 Fs, eu pronuncio como F. Of, com um F só, eu pronuncio como V. Of. E é isso que aconteceu aqui nesse som também. Instead of. Então, volte aqui que você está vendo exatamente o que eu estou falando. O D, quando se encontra no O, esse som vai se unir. Instead of. Instead of. O F tem som de V, porque é um F só, para diferenciar do off, que nós temos no botãozinho de on e off. Então, pronúncia de off com um F só é com V, of, of. Repete comigo. Instead of, instead of. Ótimo. E a xícara de café, onde que fica? Quando eu aprendi inglês, assim como todos vocês que também podem, se forem iniciantes, a gente presta atenção nas palavras separadamente. E eu via lá cup of coffee. Quando eu cheguei na Inglaterra, a primeira coisa que o host father, a família que me acolheu, primeira coisa que a pessoa me ofereceu, o que você acha que foi? Uma xícara de café. Would you like a cup of coffee? Cup of. E aí, na minha cabeça, eu falava, meu Deus, eu sei que ele falou café, mas o que tem antes do café eu não entendia. Cup of, cup of, cup of. O que é cup of? Eu não estudei essa palavra ainda. Fique atento porque os sons se unem, assim como na nossa língua, e outro som vai ser gerado. Isso é assunto de uma outra live que eu vou fazer para você, mas fique atenta a essa regrinha. Toda vez que você tem uma consoante e uma vogal, é como se fosse um imã, elas se unem e dali sai um outro som. E nós temos que estudar isso desde o começo para não fazer o papel de trouxa que eu fiz. Me ofereceu alguma coisa que tenha café, mas eu não sei o que. Eu não sabia, eu me lembro e... Ai, mais um detalhe. Eu sorrindo, feliz, chegando na Inglaterra, realizando o meu sonho, 21 anos de idade, disse para ele, yes. E ele, sem pensar 2 vezes, me corrigiu. Yes, please. Gente, falar please e thank you é muito, muito importante para os países da língua inglesa. E principalmente a Inglaterra, que é onde eu te falo com experiência de 6 anos morando lá. Creio que em outros países também. Mas falar please, thank you e outras palavras mágicas é essencial. Então, se alguém te oferecer alguma coisa, não dê só um sorriso e diga yes, yes please, já sai tudo junto. E também se for recusar, mais ainda ao recusar, no thank you, no thank you. Então, vamos imaginar a cena lá? O inglês me oferece uma xícara de café e é você agora que vai aceitar ou recusar. Treina comigo. Would you like a cup of coffee? Would you like a cup of coffee? Yes, please. No, thank you. Yes, please. No, thank you. Se o gringo te oferece alguma coisa, por favor, não basta sorrir e achar que a gente está sendo educado só dizendo sim ou não. Já tem que sair tudo junto. Yes, please. No, thank you. Yes, please. No, thank you. Ofereceram alguma coisa para você? Não se esqueça de dizer sim, por favor. Não, muito obrigada. Ok? Não se esqueça dessa dica e não se esqueça dessa dica também do som. Quando temos uma consoante e uma vogal, os sons se unem e um terceiro som aparece. Cup of coffee. Cup of coffee. E a última dica de pronúncia que eu te dei, que não tem nada a ver com as palavras amigas aqui, ou melhor, a false friends, as palavras que não são amigas, é o F. F em inglês, O-F, nós falamos como se fosse um V, of. 2 Fs do botãozinho do on e off, aí sim você pronuncia com F. Fique atento porque isso vai facilitar muito a sua pronúncia, ok? Então, primeira palavra que parece, mas não é push, push, push. Segunda palavra que parece, mas não é
E eu quero te perguntar se alguma vez você nunca disse isso erradamente. Parents. Parents. É claro que são parentes. Parents. Claro que não, né, gente? Se eu tô falando que aqui parece, mas não é. O que significa parents? Quem tá aqui comigo agora não é parente. Isso eu te garanto. Eu te garanto que não é parente. O que significa parents? Me ajudem aí, vocês no comentário. Olha que eu já vi muita gente falando os meus parentes. E o meu exemplo para você está no passado. I saw my parents yesterday. Não tô ajudando nada, né? Para quem quer falar para mim o que significa parents. Me ajudem, gente. Ninguém sabe ou sabe, não quer contar? Pais em inglês. Os meus pais, parents. Os meus pais são ótimos. My parents are perfect. São perfeitos. Eu vi os meus pais ontem. I saw my parents yesterday. Esse é o exemplo que eu quero que você fale comigo para você praticar. E lembre-se que parents parece, mas não é parente. É pais, os meus pais, minha mãe e meu pai. Parents, meus pais. Eu vi meus pais ontem. I saw my parents yesterday. Nós temos que usar aqui saw, que é o passado de see. Se você já viu essa palavra, esse verbo see, ver, eu vejo, mas isso é presente. No passado, eu vi meus pais porque foi ontem. Yesterday, nós mudamos de see para saw. See vira saw, ok? Então, como é que eu digo parentes? Relatives. Tá o exemplo aqui para vocês. I don't see my relatives very often. Eu não vejo os meus parentes com muita frequência. Relatives, parentes. Parents, pais. Você já sabia disso? Isso é uma palavra que eu acho que muita gente hoje já sabe, porque ela ficou tão batida, todo mundo fala, até hoje, né? O iniciante gosta de falar parents como se fosse parentes. Mas agora ficou a dica para você que parents significa pais, meu pai e minha mãe, e relatives significa parentes. Então fique aqui a dica e fica aqui duas frases para vocês. Primeira frase, no passado, see, no passado vira saw. Ver, eu vi meus pais, I saw my parents. E eu coloquei aqui também uma expressão de tempo, yesterday. Quem não conhece essa palavrinha, ontem, yesterday. Quem não conhece essa palavrinha talvez não goste dos Beatles, da música Yesterday, uma música tão gostosa deles. I don't see my relatives very often. Eu não vejo os meus parentes, relatives, com muita frequência. E aqui você pode ver o see tá do jeitinho que eu tinha te falado, porque ele tá no presente. I don't see, eu não vejo. Não é eu não vi, eu não vejo. I don't see. See, presente, saw, passado. Parents, pais. Relatives, parentes. Bora lá? Vamos ver a outra palavra. Eu tenho quase certeza que essa palavra é uma palavra que você não... Aqui pode ser nível intermediário. Se você é nível intermediário de inglês, você erra essa palavra. Tá vendo essa palavrinha aqui? Você do nível intermediário erra essa palavra. Eu sei que erra. Eu tô careca de ver alunos errando a pronúncia dessa palavra. Talvez você saiba a diferença do que eu quero te mostrar, que afinal de contas aqui é tudo parece, mas não é. Mas a pronúncia dessa palavra você já errou. Eu tenho certeza disso. Você é iniciante? Pode errar. Você é intermediário? Ainda erra, mas não pode errar mais. Então, iniciantes do inglês ou intermediários, pronunciem comigo essa palavra corretamente. Curse. Curse. O que significa isso? Olha, é curso, Débora. Tá na cara? Olha aí. Parece, mas não é. Curse significa xingar, amaldiçoar. Muita gente fala pra mim English curse. Não é assim. Senão ficaria xingar em inglês, amaldiçoar em inglês.
Olha só a frase que eu te dei como exemplo. Be polite. Be polite, boy. Seja educado. Be polite. Repete comigo para você não esquecer. Be polite, boy. Seja educado, garoto. Para de xingar. Stop cursing. Stop cursing. Curse é uma palavra muito comum usada na pronúncia erradamente. Nós escrevemos course. Dei uma olhadinha no exemplo de baixo. I love my English course. I love my English course. Course. É um R aberto. Não é curse. Então, você já errou essa pronúncia, que eu sei, e vai repetir comigo agora. Amaldiçoar, xingar, curse. Amaldiçoar, xingar, curse. Curso, course. Course. É muito comum as pessoas confundirem curso na fala com course. E às vezes na escrita também, mas a fala é fatal. Repita comigo mais uma vez para você não se esquecer. Curso, course. E a palavra em destaque, amaldiçoar, xingar, curse. Nunca mais erre, ok? Pronuncie comigo pela última vez. Como é que você pronuncia essa palavra que está aqui em destaque? Como é que você pronuncia? É curse ou é curse? Essa é curse. Amaldiçoar, xingar. E como é que você fala, então, curso? Meu curso de inglês é ótimo. My English course. Nunca mais se esqueça. Curso, course, aberto. E curse, amaldiçoar, xingar. Certo? Essa palavra é muito confundida. Durante toda a minha carreira, eu ouço alunos confundindo isso e eu não tenho dúvida que você já confundiu ela também. Palavra número 4. Lunch. Como é que eu digo esta palavra? O que ela significa? I always have lunch at 2 p.m. Passou um S ali. I always está escrito erradinho, gente. Quem tá vendo isso agora, always não tem um S depois do A. É A-Y-S. A-L-W-A-Y-S. Always. I always have lunch at 2 p.m. Qual é a confusão? Qual é o erro mais comum? Lunch é lanche. Não, lunch é almoço. Lanchinho é snack. Como é que você diz então almoço em inglês? Lunch. E como é que você diz aquela coisinha que você belisca durante as refeições? Snack. Olha o S, não faz Z, não é um som de Z, tá? Sopra e faz snack. Almoço, lunch. Lanchinho, snack. Esse é um erro muito comum e dá uma olhadinha no exemplo do snack. I don't usually have snacks. Eu gosto das refeições, breakfast, lunch e dinner. Eu não gosto de snacks, ok? Eu gosto das grandes refeições, não gosto de ficar beliscando durante o dia. Mesmo porque, graças ao Papai do Céu, eu não faço isso porque já sou gordinha. E eu trabalho em casa, imagina, a cozinha está a poucos passos do meu trabalho. Então, snacks para mim não rola. Me conta aqui nos comentários, você gosta de snacks? Quem está chegando aqui agora, me conte aqui nos comentários, você gosta das grandes refeições, breakfast, café da manhã, lunch, almoço, que é a palavra de hoje, uma palavra confusa, ou dinner, as 3 refeições principais que nós temos, ou você gosta de um snack, de beliscar uma maçãzinha, depois vem um lanchinho, depois vem um cereal, vem uma saladinha de fruta, um iogurte. Você gosta de snacks? Snack significa lanche. É o nosso lanchinho, tá? É muito comum a gente confundir lunch com snack.
É muito comum, é muito brasileiro isso. Porque a gente fala, vamos fazer um lanchinho? O lanche da tarde vai ser o quê? Mas lunch, e tá aqui para você mais uma vez, é almoço, ok? Então não confunda, também parece, mas não é. Lunch não é lanche, e sim almoço. Uma outra palavra que nós temos e que é muito, muito, muito comumente confundida é pretend. O que você acha que significa pretend? Conta pra mim aqui agora. O que significa pretend? Pretender, teacher. Bom, o título dessa live, a nossa hoje é Parece, mas não é. Pretend não é pretender. Tá aqui pra você. Parece, mas não é. Não é pretender. O que será? Vamos ver o exemplo para ver se ele ajuda. Vai que ele dá uma dica, né? He pretends to be healthy, but he's not. He pretends to be healthy, saudável, mas ele não é. Pretend é uma palavra perigosa, porque pretend significa fingir. Você, do nível intermediário, já errou e continuará errando se não anotar e colocar frases suas que pretend significa fingir. Eu ouço diariamente, o que você quer fazer? O que você vai fazer no final de semana? Eu pretendo ir ao cinema. I pretend to go to the cinema. Já saiu errado, né? Não é pretend. Eu vou fingir que vou ao cinema. Pretend é fingir. E você, intermediário, erra muito essa palavra porque eu sei. Anota aí. Pretend não é pretender, mas sim fingir. Pretend, fingir. Pretend, fingir. Ótimo. Vê se você escreve um comentário aqui para mim usando pretend. Eu dei aqui o exemplo que ele finge ser saudável. He pretends to be healthy, but he's not. Ele finge, pretend, ele finge ser saudável, mas ele não é, ou ele não está saudável, ok? Porque aqui eu tenho o verbo ser ou estar. E como é que eu digo então? Pretender? Anote aí, porque eu tenho certeza que essa é a palavra mais confusa e por isso ela é a última do dia de hoje. Porque se você gostou desse tipo de conteúdo, comente aqui pra mim nessa live, quero mais. Só coloque, quero mais, que eu vou fazer muitas outras palavras para vocês. O que significa intend? Pretender. Eu pretendo ir ao cinema. Lembre-se do exemplo daquela palavra falsa? I pretend to go to the cinema? Isso não, eu vou fingir que vou ao cinema? Não, I intend. I intend to go to the cinema. Eu pretendo ir ao cinema. I intend to go to the cinema. Essa palavra pega todo mundo, cuidado, anota. Pretend significa fingir. Dá uma olhadinha nela aqui. A palavra em destaque, pretend. E intend significa pretender. Então, todas as vezes que você quiser falar, eu pretendo fazer algo, já começa assim. I intend. Já treina comigo. I intend o quê? Eu planejo, eu pretendo viajar. Como é que eu digo isso? Me ajudem aqui nos comentários, porque essa é a palavra mais confusa de quem já está no nível intermediário, no nível de A2, B1. Como é que você diz eu pretendo viajar? Não é pretend. Não é pretend. Isso eu tenho certeza. Como é que você diz eu pretendo viajar? Então bora lá, falem comigo. Pretend significa fingir. E eu pretendo viajar. Me ajudem? I intend to travel. E aqui está o meu exemplo para você, se você não leu ainda. Eu pretendo viajar ao redor do mundo, é meu sonho. Around the world. Around the world. I intend to travel. Eu pretendo viajar. Tá aqui o exemplo para você que eu tô te pedindo para me ajudar aqui nos comentários. I intend to travel around the world. Aqui também tem uma palavrinha que é complicada para muita gente e eu queria te dar uma dica de pronúncia.
world. Muita gente tem problema em pronunciar a palavra mundo, assim como pronunciar a palavrinha girl, porque tem o R mais o L e parece que aquilo dá uma embolada na boca da gente e não sai. Então, o inglês britânico tem uma vantagem em relação ao americano, porque o R do britânico não é tão enfatizado. Então, eu digo world, world. Para o britânico, basta alongar o O, world. E o L é bem pronunciado, você tem que colocar a sua língua lá no céu da boca. Todas as palavras em inglês com L são assim, ok? Então, você fala world, world. A mesma coisa para o inglês britânico, girl, girl. A gente alonga o R e O, girl. Mas para o americano você vai ter que dar uma enrolada na língua e falar world. Aí você fala depois pega o L lá no céu da boca, world, girl, girl, world. Eu não acho que ela é tão complicada se você praticar. Então pratique bastante essas duas palavras, ok? World, girl, world, girl. Praticando. E falar inglês é praticar. Falar um idioma é praticar. Falar um idioma é ser papagaio. Falar um idioma é repetir. E é isso que eu tenho tentado mostrar para você através das nossas lives, através dos vídeos, que se você quiser realmente falar inglês, você tem que praticar. Você tem que falar. Enquanto eu estou fazendo a live, eu espero que você esteja falando comigo. Eu espero que você esteja anotando que pretend significa, não é pretender, parece, mas não é. Pretend significa fingir. E intend significa, recapitulando o que a gente fez hoje, intend significa pretender. Vamos para a palavra número 4. Vamos agora de trás para frente. Lunch significa almoço, não é lanche. Parece, mas não é. E snack significa lanche. Palavra número 3. Qual é a 3? Curse, que significa xingar, amaldiçoar. Curse. E curso. Fala comigo, pelo amor de Deus, porque essa é a palavra que eu mais ouço errada. Course. O O é aberto. Course. Curse, xingar, amaldiçoar. A palavra em destaque. Course. Course. Curso. Essa é uma palavra muito, muito comum de ouvir. Eu ouço as pessoas errando. Outra palavra que nós vimos hoje, parents. Parents, que não significa parentes, mas sim pais. Parece, mas não é. E relatives, que significa parentes. Então, repete comigo. Parents, pais. Relatives, parentes. E finalmente a palavra número 1, que essa é a minha palavra, eu comecei com ela porque eu sou a vítima disso até hoje. E eu comecei falando, para quem não estava aqui, até hoje, galera, eu passo por algum lugar público, eu vejo push, eu vou lá e puxo. Então, pelo amor de Deus, não façam como eu, porque push é empurrar. E o contrário, puxar é pull. Push, empurrar, pull, puxar. Repitam comigo tudo isso que eu estou falando, porque é repetindo que você vai falar com segurança o idioma, é repetindo que você vai ficar craque, é repetindo que você vai falar com alguém sem nenhum problema, sem nenhum medo, sem essa coisa de estar travado. Repitam comigo, assistam comigo os vídeos, façam sempre repetições e você vai conseguir falar inglês.